Vejam o que Daniel disse. Daniel Razon desafia o cumprimento da profecia dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir esse absurdo dito por Daniel Razon, líder dos membros da Igreja de Deus Internacional. O que vai acontecer, irmão Rodeu? O amor de muitos esfriará, cuia, por se multiplicar a iniquidade. Agora, como faz para contra-atacar isso, irmão Rodeu? A multiplicação da iniquidade pode esfriar o amor. Então, se você não sabe contrariar isso, irmão Rodeu, o que acontece? Então, cuia, seu amor vai se esfriar. Se não contrariarmos, é isso, irmão Rodeu? O que diz ali, se multiplicando a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque o que deveria acontecer, irmão Rodeu? O que deveria acontecer é que o amor de muitos se torne mais fervoroso. Prestem atenção, ele disse que devemos contrariar o que o nosso Senhor Jesus Cristo profetizou. E o que Cristo Jesus profetizou? Cristo profetizou que o amor de muitos esfriará. Lembrem-se, esta profecia não veio somente da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vem também da parte de nosso grandioso Deus, Criador do céu e da terra. Se Deus falou pela boca do seu Filho, é porque vai acontecer, e Satanás não pode impedir. Segundo Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os poderes das trevas querem envergonhar a Cristo, querendo fazer dele um mentiroso, mas o próprio Pai de nosso Senhor Jesus Cristo disse. Hebreus 6:18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta. Vamos continuar ouvindo o que Daniel Razon está dizendo. Então você já sabe, irmão Rodeu, para qual perspectiva temos que considerar e qual é uma coisa que podemos fazer para contrariarmos a multiplicação da iniquidade. Daniel diz aqui que deve contrariar, mas quem ele quer contrariar? Foi a profecia de nosso Senhor Jesus que disse que o amor de muitos vai esfriar. Mas Daniel Razon diz que eles têm que contrariar Jesus Cristo e sua profecia. Ele convoca o seu exército maligno para combater contra Cristo. Para qual perspectiva temos que considerar e qual é uma coisa que podemos fazer para contrariarmos a multiplicação da iniquidade que pode esfriar o amor? Então temos que abundar nas essências da nossa fé. Esta profecia que está nas Escrituras, que diz, o amor de muitos se esfriará, foi dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E se o nosso Senhor Jesus Cristo disse, é porque vai se cumprir. Jesus Cristo não pode mentir e dizer algo que não vai acontecer. Porém, Daniel Razon diz que deve ser contradita esta profecia, porque ela não deve ser assim. Antes, segundo ele, o que deve acontecer é que o amor de muitos se torne mais fervoroso. Contradizer esta profecia é querer que o nosso Senhor Jesus Cristo passe por mentiroso. Isto que Daniel fez, semelhantemente fez Satanás, no jardim do Éden, dizendo que o que Deus disse não era verdade. Vamos ler. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim, que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A vontade de Satanás, desde o princípio, é que Deus, o Todo-Poderoso, seja menosprezado e que as suas palavras não sejam cridas pelos homens, fazendo com que Deus
passe por mentiroso. Deus disse para o casal no jardim do Éden: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, deixando bem claro que não era para eles comerem daquele fruto, senão eles iriam morrer. Mas Satanás disse: certamente não morrereis. Então o casal comeu do fruto, e eles morreram como Deus disse. Espiritualmente falando, houve a morte. Satanás sempre contrariou e está contrariando as palavras de Deus, e é o que Daniel Razon está fazendo, agora no momento, contrariando as profecias de Deus, dadas pela boca de seu Filho, Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, Atos 13:10, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Satanás sempre impede que as palavras de Deus cheguem aos ouvidos das pessoas, fazendo com que as palavras de Deus cheguem distorcidas. Como diz a Bíblia, segundo Pedro 13:16, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Irmãos, não dê ouvidos aos espíritos enganadores, porque o objetivo deles é um só: desviar a fé que vocês têm em Cristo. E como eles fazem isto, eles vão dar sentidos contrários àquilo que Deus fala. Quando Deus fala que o caminho é para a direita, eles vão dizer que o caminho é para a esquerda. Agora vamos ler a que se refere o que foi dito pelo nosso Senhor Jesus, que o amor de muitos esfriará. Mateus 24:1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação do século? 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos, em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6. E, certamente, ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém tudo isto é o princípio das dores. 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Senhor falou que o amor vai se esfriar por conta da multiplicação e da iniquidade. E uma dessas iniquidades, que vai se multiplicar e esfriar o amor de muitos, são os falsos profetas e falsos cristos. Um exemplo de amor que se esfriou são os ateus. Esses falsos profetas e falsos cristos são enviados por Satanás para confundir as mentes das pessoas, exatamente para que elas desistam de obedecer e até mesmo de crer em Deus. As palavras do Senhor não são mentiras, e tudo vai se cumprir, ou melhor, já está se cumprindo. O apóstolo Pedro reitera isso. Segundo Pedro 2:1. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade.
3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição, não dorme. A Bíblia ainda diz, Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos dos séculos. Irmãos, vamos dar ouvidos apenas ao Espírito Santo, e ele nos guiará em tudo que precisamos. Fiquem em suas casas, e procure obedecer somente a Cristo Jesus. Filhos, ouçam a instrução de seus pais. Esposa, respeitem seus maridos, maridos, amem suas esposas, e assim por diante. Antes de tudo, não esqueçam de agradecer a Deus em oração dia e noite. Que Deus abençoe vocês, e que o Espírito Santo guie a cada um de nós.